sereia, gato, filho Grit, coisas do tipo, você pode rever em nosso canal do YouTube. Quando falamos em gnoses, tá? Quando falamos, né, no movimento gnóstico, ele não é um movimento novo. É isso que a gente está vendo em filmes, séries, né? Principalmente você pega Midnight Gospel, aí, que teve na Netflix recentemente, pega alguns filmes aí, A Ilha do Medo, com o Leonardo DiCaprio, A Origem, pega O Doador de Memórias, Dark Seed, Cidade das Sombras. Para quem é cinéfilo e sabe o que eu estou falando, para quem não é, fica como indicação ainda para depois pegar e assistir com a pipoca vermelha, né? Esses filmes, todo filme bom sempre vai carregar um elemento da gnosis, um elemento de despertar, um elemento de questionar a natureza da sua própria realidade. Né? Isso vem, na verdade, em 1945. Para quem lembra lá da aula de história, teve um evento muito importante em 1945, a humanidade entra na era atômica, o domínio do átomo, né? E por uma sincronia, vamos dizer assim, por uma causalidade do destino, também é descoberto nessa mesma década os manuscritos do Mar Morto de Nag Hammadi, né? Onde nós temos ali principalmente dois grandes escritos, dois grandes evangelhos, que é o Evangelho da Verdade e o Hino à Pérola, que parte, né, que pela primeira vez você tem de maneira acadêmica a existência de um movimento, né, vamos dizer assim, subversivo, que não se adequava a nenhuma linha filosófica e nem religião. É bem importante colocar aqui, porque a gnosis, até o século XIX e XX, você tinha pouquíssimos documentos que datavam cientificamente, academicamente, a sua existência. Era sempre como se fosse uma fofoca. O que diabos é gnosis, quando analisa pela ótica histórica? Eram movimentos religiosos, filosóficos, sem hierarquias definidas. Ou seja, você tinha movimentos pautados em certos princípios, porém entre eles tinha algumas características. Você não tem a figura de um mestre, de um professor, você não tem a figura de uma doutrina ou de um dogma central, e principalmente, tá, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento não está fora, mas sim dentro. Né? Dentre outros fatores, isso que caracteriza a essência, né, de escolas gnósticas, de movimentos gnósticos. E uma história muito bela que se encontra nesse livro de Nag Hammadi é o Hino à Pérola, que eu vejo que sintetiza toda a jornada do herói ou toda a busca gnóstica nos filmes atuais. O que é o Hino à Pérola? O Hino à Pérola era uma história de um príncipe, né, filho do rei dos reis, que para assumir a sua realeza, para assumir como rei, ele é mandado pelo seu pai a resgatar uma pérola lá no Egito. Era um povo judeu, né, era uma tribo de Judá. Esse príncipe então, ele se reúne, né, ele reúne todos os mantimentos e vai em direção ao Egito para resgatar a pérola. Só que chegando lá no Egito, ele se esquece, né? Os egípcios convencem ele a ficar, porque ele se fascina pelos encantos do Egito, as tavernas, né? As danças. Então ele se esquece de sua missão. O seu pai, vendo isso, né? Seu pai percebendo isso, ele vai em direção, então, ele manda os seus mensageiros para lembrar o seu filho que se esqueceu de sua missão a resgatar essa pérola. Ele envia ali diversas cartas, ele envia ali diversos mensageiros e nunca dá certo. Até que ele manda um conselheiro, né, um mago da sua corte, para ouvi-lo, para despertá-lo como um pássaro a toda noite falando a exortação gnóstica. Acorde, 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 que aqui não é a sua realidade. Esse elemento principal que transita em todos os filmes ou toda forma religiosa gnóstica é sempre a exortação do acorde. A nossa realidade não é a verdadeira. Né? Nós, quando analisamos as antigas escrituras, seja gnóstica, seja Pista Sofia, Nag Hammadi, os antigos documentos gnósticos, nós podemos dividir em 10 pontos que a gente brinca, que é chamado decálogo gnóstico. Todo mundo me ouvindo bem? Tá? Às vezes eu tenho a leve impressão que a internet pisca aqui, né? Por causa do Wi-Fi. Às vezes. Se engasgar, me avisem, tá? Fala, Vitor, caiu, cortou. Perdi a última frase. Não tem problema não. Ninguém tem vergonha e timidez de repetir as coisas, tá? Tá todo mundo em casa. Literalmente. De pantufa. Existem 10 pontos principais. Se você analisar todos esses documentos antigos, tá? Nag Hammadi, os apócrifos, Evangelho de Judas, Evangelho de Maria Madalena, você vai cair em 10 pontos principais. Quais são esses pontos? Primeiro ponto. Que o criador desse mundo é louco. Ou seja, existe um deus falso, Yadabaoth, que criou esse mundo
e ele controla, né? Ele controla esse mundo a seu bel prazer. Um filme muito bom, até fica como uma recomendação que escancara esse princípio. Show de Truman, tá? Também Matrix, mas Show de Truman pega esse princípio e deixa ele de maneira mais cômica, no sentido assim, mais exagerada. Segundo ponto, que o mundo não é o que parece ser, pois encobre um mal através de um véu de ilusão que obscura a existência dessa divindade. Ou seja, esse Deus, você não consegue ver ele diretamente. O mundo ele é de plástico, é um mundo ilusório, né? Bem colocado nos filmes também do Show de Truman, Darkseid, Cidade das Sombras e Matrix, onde o protagonista sempre está questionando a natureza da sua própria realidade. Isso é um tema recorrente, né, em filmes e em séries gnósticas. Terceiro ponto, existe um outro reino com um Deus melhor. Todos os esforços devem ser direcionados para retornar para lá ou trazer esse Deus para cá, né, para a nossa realidade. Existe um outro reino, além dessa criação, existe um outro Deus, além desse Deus falso, que esses gnósticos afirmavam ser o incognoscível, ou o A-Elohim, né, o Deus imanifestado. E esses gnósticos, né, os gnósticos primitivos, sempre oravam e invocavam esse a Elohim, né? Na tradição grega era o Abraxas, o deus rebelde. É importante a gente entender esses princípios, porque quando a gente for começar a falar do Westworld, para entender o que simboliza cada elemento ali na série. Quarto ponto. Nós devemos nos esforçar para relembrarmos de nossas origens divinas. Vivemos no sono do esquecimento, ou seja, para os gnósticos, a humanidade em si, ele é um ente adormecido. Ele não está recordado nem vivo de sua verdadeira realidade. Na prática, né, você pode falar, mas Vitor, eu tô aqui, eu tô ouvindo essa aula, eu almocei, jantei, dormi de tarde, como que eu sou adormecido? Né, quando a gente analisa no nosso cotidiano, né, em eventos, bati a mão no bolso, cadê meu celular, onde deixei a chave do carro e coisas do tipo, a gente começa a ver como que nós vivemos num torpor, né? A gente está numa rotina zumbificante, e os antigos gnósticos levavam isso ao extremo, né? Levavam isso ao ponto que o homem não reconhece nem a si mesmo, ele vive como um zumbi, como um robô, nas mãos dessa divindade cega, surda e muda. Quinto ponto, cada um de nós possui uma contraparte divina, partículas de luz adormecidas, que pode ser encontrada, né, através de um certo trabalho para nos fazer despertar. Estamos de fato dormindo e nas mãos de um perigoso mágico disfarçado como Deus bondoso. Ou seja, né, o homem ele não encontra a espiritualidade fora, mas sim dentro. E esse quinto ponto foi um dos motivos que na antiguidade, né, os antigos gnósticos eram usados de lenha para fogueira. Né? É óbvio, quando você tem uma filosofia, quando você tem uma escola que fala que a divindade não está fora, mas sim dentro, que você não precisa cultuar nada fora e sim se voltar para dentro, é lógico que incomoda os poderosos da época. Né? Um dos motivos também da Gnosis ser retratada como um movimento subversivo. Para quem gosta de história, recomendo o livro As Heresias, né, o Contra os Hereges, de São Ireneu, que ele ataca a Gnosis diretamente e particularmente para mim ele vende a Gnosis como bom peixe, falando como que ordens gnósticas funcionam sem nenhuma hierarquia, né, sem nenhum líder, sem nenhum guru espiritual, como que os gnósticos aceitam homens e mulheres sob o mesmo nível, né, as mulheres tendo o mesmo direito que os homens. Isso também é um ponto que a gente vai conversar também ao longo da nossa aula. Sexto ponto, o despertar da essência divina vem dos seres humanos através de um conhecimento muito especial chamado gnose. Ou seja, não se trata de crenças, não se trata de dogmas, não se trata de acreditar ou deixar de acreditar e nem ser uma pessoa boa. Esse despertar espiritual, tá, vem através de um estado superior de consciência. Se você jogar no Wikipedia gnosis ou gnose, tu vai ver uma pessoa saindo, né, do universo. E lá a definição vai ser bem formal, né? Estados induzidos através de rituais, drogas psicotrópicas ou introspecção profunda, né? Esse estado é o batismo da sabedoria, que é quando nós chegamos nesse estado, nós alcançamos a nossa libertação. Sétimo ponto, a gnose não é provocada por crença, nem pelo desempenho de ações virtuosas e nem obediência à religião. Oito ponto, pertence àqueles que auxiliam as particularidades da luz adormecidas a uma emanação feminina da unidade original. Sofia, sabedoria. Sofia, ou Piste Sofia, o elemento, o éon primordial chamado o eterno feminino, tem um peso muito grande nas mitologias gnósticas. A gente vai ver também ao longo da série do Westworld, aonde que ela se traduz. Nono ponto, desde tempos primordiais surgem na humanidade mensageiros da verdade, destinados a resgatar a humanidade ao adormecimento. Um dos maiores mensageiros do Logos, que Logos desceu em Deus manifestado, foi Jesus Cristo.
Por que grifado aqui? Porque Jesus Cristo aqui não é aquela figura que a tia da catequese te vendeu. Se tu lembrar lá da tia da catequese, ela te vendeu um Jesus Cristo que fazia milagres, andava sobre as águas e dividia pães. Tá? E o verdadeiro milagre para os gnósticos é estar em profunda recordação de si. Isso até literal, né? Hoje em dia é até um milagre você estar acordado e consciente dentre tantas coisas fascinantes, como Netflix, Instagram, né, WhatsApp e coisas do tipo. E todo mensageiro que traz essa recordação, né, todo mensageiro que traz essa mensagem do acorde é tido como um grande professor dentre as tradições gnósticas. Se você pegar todo o evangelho primitivo, você vai cair nesses 10 pontos. O que nós temos aqui nos nossos primeiros 10 minutos de conversa é um resumo aí de 14, 15 evangelhos apócrifos gnósticos. Que também você pode ver por outra ótica, né? Nós temos 4 mitos fundamentais dentro da tradição gnóstica. Primeiro, o mito do demiurgo, né, do deus louco. Você tem um deus Yadabaoth, um deus cego, surdo e mudo. Na prática, isso são as religiões tradicionais que controlam pela culpa, né? Te impõe você ser uma pessoa virtuosa na base do medo. Para quem fez catequese sabe o que eu estou falando. O mito da alma caída, que a nossa essência, a nossa consciência se estava no estado de plenitude, em um lugar maravilhoso, paradisíaco, e aconteceu alguma coisa, e essa essência esquece de si mesma. Ela adormece, ela cai na rotina zumbificante, na mente 220. Ela esquece da sua própria realidade. Ela acha que a vida é só crescer, pagar boleto, parcelar o apartamento na minha casa e minha vida e terminar a faculdade. É aquela pessoa que vive na vida, né, como a vida leva eu. Tá tudo bem, né? No eterno frescor da apatia da vida, né? As pessoas morrem aos 25 anos, só são enterradas aos 60. A alma caiu. Terceiro ponto é o mito do Salvador, é aquele que resgata essa alma caída. Vem um avatar, vem um professor, vem um profeta, para relembrar que essa alma não pertence a essa realidade. Falando, filhão, tua vida não é só pagar boleto, não é só pagar cartão no Nubank, existe algo além. E o quarto ponto é o mito do eterno feminino, do feminino divino. É algo bem interessante quando a gente analisa nas tradições gnósticas, tá? A figura da mulher e do divino, ela ocupa um papel muito grande. Em contrapartida de religiões tradicionais, né, a figura da deusa mãe, seja de Deméter nas antigas escolas gregas, né, de Eleusis, seja de Ísis nas escolas egípcias, seja nos filmes também, agora as séries modernas, você tem a figura da mãe como elemento que desperta, né? O papel do eterno feminino, ele é muito importante dentre os estudos gnósticos. Tá? Todo filme, para ser bom, tem elementos gnósticos. Tem ou o elemento do estrangeiro em sua própria terra, que ele não se sente que a realidade não é única, ou o elemento, né, que o sistema determina, existe algo me controlando, o sistema determina a minha profissão, a minha vocação no doador de memórias. Por favor, tirem uma foto aí dessa tela e já coloquem na lista para assistir, com pipoca vermelha. Né? Ou o elemento tem algo errado na minha busca na Ilha do Medo, ou o surrealismo, né? o absurdismo do Midnight Gospel também, o elemento do barulho exterior que a gente tem que focar em nosso interior. Para quem já assistiu Midnight Gospel, sabe que a série é completamente absurda visualmente, e os diálogos são muito interessantes. Né? Os diálogos são muito bons. E você tem que fazer uma escolha, ou você presta atenção nos zumbis morrendo ou nos diálogos da série. Isso é proposital, tá? Isso simboliza a busca pela gnose entre o ruído da matéria. Tá? Todo mundo comigo? Todo mundo me ouvindo bem? Balança a cabeça. Respira. Estou aqui, tudo certo. Tá, vamos lá. Tô traumatizado, semana internet caindo, né? Aí tem que perguntar, imagina. De boas. Isso aí. Muito bem, né? Também nós temos 3 arquétipos principais dentro da tradição gnóstica, que é o viajante, detetive e estrangeiro. São os nossos patriarcas gnósticos primitivos, os nossos tataravós, tá? Bem longe. Basílides, que linguagem induz ao erro, porque Deus é um nada. Está além daquilo que é possível ser nomeado. As coisas devem ser aprendidas sem linguagem, aretos. Basílides sugere a suspensão, um estado de silêncio melancólico. Ele representa o arquétipo do viajante nos filmes. Basicamente, para de ouvir seu mundo exterior, sai do Instagram, sai do seu Facebook e aprende a ouvir a si mesmo. Tá? É um dos instrumentos de adquirir a sabedoria é a gnose. Isso para quem já passou pela primeira câmara ou já estuda sabe que eu estou falando.
Valentim, também o nosso tataravô, se o iniciado começa a suspeitar de seus objetos ao redor são ilusórios, como então poderá discernir entre a sanidade de suas percepções e a insanidade que o mundo pretende rotulá-lo? Como separar o desejo do mento? Através da paranoia, personagem detetive, Ilha do Medo, e o Maquinista também com Christian Bale. Isso é um elemento agnóstico muito importante, né? Chega um ponto no trabalho espiritual que a gente começa a surtar, tá? Assim, meu Deus, o que é real, então? Isso faz parte do trabalho espiritual dentro, né, da linha agnóstica. Mani, a chave para se libertar da conspiração das forças do mal é melancolia. A partir dessa falha da racionalidade, o homem recusa os códigos de uma sociedade inautêntica por meio do desdém, da depressão e tristeza. Personagem estrangeiro, né? Quando a gente fica puto com o mundo e busca o real. Né? Esse papo de pagar boleto e fazer MBA não tá com nada. Tem que ter alguma coisa a mais que isso. Basicamente é isso. De uma maneira mais filosófica ali, né? São três arquétipos que sempre vão permear todo filme, toda série, tá? Que trabalha com gnosticismo. Que nos leva ao tema da nossa aulinha, do nosso encontro, que é o Westworld. Por que o Westworld é uma série essencialmente gnóstica? Porque ao longo dos episódios vão se construindo, né, principalmente nos temas da ambientação e nos personagens que a gente vai estudar agora, tá, certos elementos gnósticos. Começa logo de cara pelo nome do parque, né? O parque é relacionado a Delos. Delos, na verdade, é uma ilha grega, tá, onde Hera foge de Zeus para dar luz a Apolos e Artemis, o deus solar e a deusa da caça. Ali se torna um espaço sagrado onde ninguém pode nascer ou morrer. Uma alusão também aos... Será que os anfitriões são deuses, né? Contém essa divindade interna nessa ilha paradisíaca, aonde a humanidade vai lá para satisfazer o seu bel prazer. Um outro símbolo também que nós vimos de cara na abertura do parque, tá? Estão vendo aí na tela, é o homem vitruviano. O homem vitruviano, criado por Leonardo da Vinci, é relacionado também ao homem perfeito, à autorrealização íntima do ser, ou a totalidade de si, ou o pentagrama, ou o homem que alcançou essa recordação profunda de momento a momento, né? Indicando que o robô, né, os robôs ainda necessitam realizar esse trabalho para alcançar a esse ponto. Tá? Ao longo da série nós vemos uma construção bem interessante, tá? Principalmente com o personagem, né? Eu diria que o principal personagem que dá o principal showman ali da série, o Demiurgo, como a gente conversou no comecinho do nosso encontro, é o Robert Ford. Me fugiu o nome do quem fez o Hannibal Lecter, por favor, quem lembrar, põe no chat. Me escapou o nome. Excelente ator, tá? Todo o filme do cara é bom. Ele é o criador do parque e o diretor das narrativas. Ele que cria as cenas, ele cria a história dos anfitriões. Ele que impõe as memórias e coordena os eventos. Também certifica que todos os robôs estão andando na linha, que ninguém está questionando a natureza da sua própria realidade. Tanto que quando ele percebe que um robô está saindo da linha, ele pega para fazer manutenção e pergunta: você já questionou a natureza da sua própria realidade? Um segundo ponto bem interessante é como ele desliga os robôs. Né? Ele tem um comando administrador. O contra-alt ideal dos robôs é que você descanse em um sono profundo e sem lembranças. Toda vez que ele fala isso, o robô apaga. Tá? Ele simboliza o demiurgo, aquele que coordena o parque. Conforme a gente vai avançando, principalmente no segundo episódio, nós vemos introduzido a questão do Bernard, que no final da série, no final da primeira temporada, a gente descobre que ele era também uma representação do sócio do Robert Ford, né? Aquele que criou a inteligência artificial dos robôs. Lá na série, a parte dele, o Bernard desenha as narrativas, né? E também é a voz de Dolores, como Arnold, e o verdadeiro pai de todos os anfitriões. Lembrando lá que a gente viu lá no nosso comecinho do encontro, para os gnósticos existem dois deuses. Um deus falso, Demiurgo, né? E outro deus verdadeiro, incognoscível, Elohim. Bem colocado pela Carla, que eu vi agora. Anthony Hopkins, melhor ator. Tá? Todo filme dele eu recomendo. Pega detalhe na atuação. E nós temos essa figura principal, essa dualidade. Temos um Deus verdadeiro que estava lutando para os robôs despertarem, e nós temos o Deus falso ali que estava adormecendo, que estava controlando os anfitriões. Né? O símbolo do Deus libertador, ou Elohim. Arnold rebela ao ver a sua criação sendo usada para o prazer da humanidade, ou sendo usada como ferramenta de extração, né? Sendo usada como ferramenta de escravidão. Uma frase muito importante lá no 9º episódio da primeira temporada, que constantemente ele tenta fazer a Dolores se despertar. E a frase que coloca, né? Remember, Dolores, lembre-se, Dolores, eu não posso te ajudar. Por que eu estou fazendo isso?
E isso é sempre a exortação gnóstica do Acorde, porque no parque, né, do Westworld, todos os robôs são condenados ao esquecimento. Eles repetem sempre o mesmo dia, sempre as mesmas tragicomédias da vida. Isso, quando a gente analisa na filosofia gnóstica, é a lei do eterno retorno. Nietzsche falava muito isso, né? Que nós, como humanos, se nós estamos adormecidos, nós estamos condenados a essa eterna repetição sem aprendizado, né? Os robôs acordam no outro dia e esquecem completamente as suas ações, não podendo aprender com base nelas. Nós vemos o terceiro elemento, tá? Bem importante colocar aqui, rapidinho aqui. Bernard, ele tem um símbolo por ser o fundador, o cofundador, depois de virar o robô, tá ali também do lado, já dando spoiler, né? Do lado do Robert Ford. É o Logos, o incognoscível, que ninguém conheceu, que ninguém viu, e se torna mensageiro, né? Se torna encarnado. É o Logos que ninguém viu e se torna Jesus Cristo. É um símbolo de Yeshua Ben Pandirá, que encarna na matéria também, né? O terceiro elemento, né, o dono do mundo, seria os arcontes, que é o William. William foi um dos primeiros investidores no parque só anda por causa dele, porque lá atrás, né, ele resolve investir no parque. Ele representa o sistema que escraviza a consciência humana. E sobrevive à base disso, né? Quando você vê ele lá no parque, ele só está lá para causar dor, né? Para causar sofrimento. E também está em busca de algo que os robôs possuem e que ele não tem. Tá? No parque os episódios vão se construindo em torno da temática do brilho da consciência ou em busca de algo mítico chamado o labirinto. Até tem uma cena, como está na foto aí, que ele encontra um robô que é a representação do Ford criança, tá? Infantil, que fala que o labirinto não é para ele. É. Ele responde, né? Esse mundo inteiro é uma história. Eu já li todas as páginas, exceto a última. E eu preciso saber como isso acaba. Esses arcontes são seres quase divinos, quase extremamente poderosos, mas não tem algo que os robôs têm. A nossa essência é escravizada na matéria como ferramenta de bateria. Fazendo uma alusão, né, honrosa aqui, para quem lembra de 20 anos atrás, nós tínhamos um filme gnóstico também muito bom, chamado Matrix, né, onde os seres humanos são escravizados na Matrix para servir como bateria. É a mesma analogia, né? Nossa essência está na matéria de maneira escravizada para esses arcontes, para esses sistemas, entre aspas, que são sistemas do mundo, né? Sociedade e religião que sobrevivem através do nosso culto a isso. Toda vez que uma pessoa é controlada pela culpa, pelo medo e pelos rótulos, está alimentando todo esse sistema. Uma outra menção honrosa é Revolver. Tu vai perceber que a dualidade, tá, é sempre presente em filmes gnósticos. Se você olhar aí no Revolver, para quem já assistiu, quem não assistiu, tira foto e recomendo assistir. Os mentores do protagonista, né, é o negão, né, que é relacionado à inteligência, e o branquelo, que é relacionado à força, que é a mesma coisa tanto com Arnold, tanto com Ford, tá? Esse é um princípio gnóstico muito importante, né, do Deus Jano, aquele que olha para frente, para o futuro e para o passado. O duro combate em que se entregam aos deuses uns contra os outros é conforme as minhas vontades. Eu conheço o ontem e controlo o amanhã. Como diria um velho ritual egípcio, né? Você sempre tem essa presença da dualidade ou da divindade, tanto aquela que escraviza quanto aquela que liberta. São duas faces da mesma moeda, tá? Isso é um pouco avançado aí, mas né, hoje é domingo, hoje pode, né? Falar coisas avançadas. Para quem gosta de tarô, de simbologia, já estuda alguma coisa aí, é relacionada com as duas colunas do templo, Jaquim e Boaz, bem e mal, branco e negro. Branco e negro. Todo templo esotérico, né, seja maçom, rosa cruz, gnóstico, quando se olha para o piso, é branco e negro. Mas por que diabos é branco e negro? Por que não é inteiramente branco? Por que tem que ser branco e negro? Porque todo iniciado para despertar tem que estar acima da dualidade, tem que estar acima do bem e do mal. Tá? Isso é bem interessante porque ao longo da série Ford ele coloca os devaneios, né? Os devaneios seria como anomalias, seria como bugs na programação dos robôs e eles começam a despertar. Por mais que Ford fosse o demiurgo, tá? Fosse aquela pessoa que controlasse o parque, ele colocou todas as condições, né, para os robôs despertarem. Ele colocou todas as ferramentas necessárias para os anfitriões, né, chegarem à consciência de si. E com isso ele coloca a sua última narrativa, a narrativa mestra, que é o labirinto. Ao longo da série, principalmente do quarto e quinto episódio, né, quando o William ele escalpa o índio lá, o Cherokee, e tira a testa
do índio, ele vê na testa um labirinto, e que seria como uma narrativa, seria como uma história oculta, né? Esse labirinto simboliza a busca pela autoconsciência e é um tema alquímico também. Você vai nas antigas catedrais europeias, né? As antigas catedrais, você sempre vê a figura do labirinto, que a solução não é para fora, é para dentro. Se você olhar o labirinto ali, onde está o personagem, o labirinto na catedral do lado, a solução é sempre para dentro. Que o tesouro do labirinto não está fora. Está em buscar autoconsciência, está no processo de interiorização. No aspecto prático aqui, é deixar de ver bobagem no mundo e passar a observar o seu mundo interior. Certo? Todo mundo comigo? Beleza, vamos lá. Nós temos a protagonista, eu diria que é a personagem principal que simboliza a alma humana, que é a Dolores. Dolores, ela começa, né, ela tem o seu personagem, ela tem o seu script ali com uma filha do fazendeiro, né, a filha inocente, representando a alma humana escravizada pela matéria e pelos falsos deuses. Ela é condicionada à sua narrativa. Você vê no começo, ela não consegue nem matar um ser vivo, não consegue pegar na arma, não consegue ferir nenhum ser vivo. Condenada a um ciclo de sofrimento e esquecimento. Não podemos jamais alterar sua realidade. Ironicamente, ela fala que sempre busca ver a beleza no mundo, né? Tem essa frase bem célebre dela, porém é sempre violentada pelo William, pelo Homem de Preto, no final de cada dia. Né? Ou seja, representa a alma humana estando na matéria, sendo oprimida pelos sistemas, pelos arcontes, e nem tendo consciência disso. A série toda, né, o mito da série, é o mito dela sair da alma humana na prisão, né, na escravidão, pela liberdade. O trabalho gnóstico, a busca pela gnose, a iluminação, tá, é alcançar a suprema liberdade, além de dogmas, além de crenças, além de preconceitos, estar acima do bem e do mal. Tanto que quando ela começa esse processo, né, a gente chama isso da integração dela com a sombra, do Wyatt, né, a narrativa do pistoleiro, que é instalada lá pelo Ford, né? Ela representa a alma humana que alcançou a maestria e se livrou dos preceitos morais e das falsas narrativas. Se você ver as fotos ali, é justamente a transição que ela passa no parque, como a filha do fazendeiro toda pura e inocente, a investigadora, o detetive, né? Aquela que busca libertação, e a figura do Cristo gnóstico, que é tocando terror em tudo. Né? O Cristo gnóstico, a figura do Jesus Cristo, o Crestus gnóstico, o Crestus Lúcifer, da visão gnóstica, não é aquele Cristo da tia da catequese, ensanguentado, que você foi na igreja e tinha que ir domingo na missa, 8 da manhã, para fazer comunhão e tomar a Eucaristia. O Cristo gnóstico é aquele que vem libertar os demais, tanto que ela começa a empreender, depois que ela entende isso, começa a empreender uma jornada para ir contra os próprios arcontes e libertar os robôs. Né? Essa figura da alma humana que se libertou, que alcançou a recordação de si, principalmente no 8º e 9º episódio, que isso acontece, né? Onde o Homem de Preto força a narrativa do Wild, do pistoleiro, através da dor, e ela, através da dor, ela vai para si mesma e ela entende o que o Bernard estava querendo falar para ela a todo momento. Que ela devia parar de prestar atenção nas coisas fora e começar a prestar atenção nas coisas de dentro. Ali ela alcança o livre-arbítrio e a liberdade. Né? Os robôs são condicionados com certas regras. Uma delas é não ferir os seres humanos. Né? Isso é óbvio ao longo da série. E é ali que ela quase mata o cara, né? Quase mata o Homem de Preto ali no oitavo, nono último episódio, alcançando isso que nós chamamos de autorrealização íntima do ser. O que é autorrealização íntima do ser? Quando a consciência elimina todo o seu condicionamento, ela é plena, ela é livre. Iluminação e liberdade é a mesma coisa. E esse processo, né, é o próprio processo do despertar da gnose, de quebrar todo o nosso padrão de repetição mecânico, né? De como sair dessa mecânica, como sair dessa repetição. Na série, isso é simbolizado, tá, pela conversa de Bernard com a Dolores, ou seja, o Cristo tentando a todo momento despertar a humana, chacoalha. Você entende, Dolores? Você entende, Dolores? Você entende, Dolores? A todo momento ele está assim, cutucando. Onde temos uma teoria bem interessante, tá, lá na série, onde Ford e Arnold eles se desviam, né, teoricamente, é sobre a questão da consciência, se os robôs são ou não conscientes. Como assim, Victor? O que é consciência? O que é estar pleno de si? O que diferencia algo vivo de algo morto, por exemplo? Né? Eles têm teve os Ford e o Bernard na época, né? Arnold na época teve essa divisão moral, né?
E o processo de adquirir autoconsciência é o processo de adquirir a capacidade de ouvir nossa voz interior. Tanto que tem uma frase célebre no último episódio, que ela, quando ela olha para os donos do parque, para os investidores, e fala, né? Qual que é a diferença minha, né, de mim e de vocês? Por que eu sou diferente de vocês? Isso é a busca da autoconsciência, isso é a busca do ser. Quando a persona transcende as narrativas, quando nós transcendemos a nossa canção psicológica, nossas narrativas, nós alcançamos o ser. E isso que é toda a estrutura dos 9 episódios da primeira temporada do Westworld. É uma saga da alma humana presa em um parque, né, que simboliza a matéria, condenada a um ciclo de repetições e de esquecimentos. Ali reúne todas as condições, certo? Nesse parque para alcançar a liberdade final. Importante. Ok, nós entendemos isso. Como aplicar isso na vida, então? Achei show, gostei da série. Entendi que, na verdade, eu não sou humano, mas eu sou um robô repetindo as mesmas séries, as mesmas cenas. Como que eu aplico isso na vida? Como que eu quebro as minhas narrativas? Como que eu quebro a minha mecânica? Semelhante aos robôs do parque, nós estamos presos nesse ciclo de repetição, repetindo esses mesmos erros, tá? E situações na vida. O homem atual não só ignora, ele ignora que ignora. Na prática, vamos ser bem sinceros aqui, hoje, a humanidade vive em um torpor espiritual, com a mente 220, né? É o famoso, o final de semana já chegou, ou o ano já está na metade e eu nem vi. Todo mundo tem uma tia que fala isso, né? Nossa, o ano passou voando e eu nem vi. Percebemos a nós mesmos em pouquíssimas situações na vida, ou seja, sentimos que nós temos um dedinho do pé só quando eu bato, ou quando não tenho uma cabeça só quando começa a doer. Na maior parte de nossa existência, nós estamos perseguindo algo, né, quase etérico, chamado diploma de faculdade, estabilidade do emprego, ou ser alguém na vida, porque foi uma narrativa que nos venderam. Não é isso? Não foi assim? Né? Nós estamos constantemente identificados com uma máscara, com uma persona que não é nós. Alguém nos colocou isso. Né? Nós chamamos isso na gnose de memória fundamental, ou seja, essa narrativa fundamental que a gente pensa que é, que a gente acha, que a gente pensa que é, mas nós não somos nós. Semelhantes ao robôs dos Delos, é o que a gente vive repetindo e fazendo, mas que não nos leva a lugar nenhum. Né? Por que que isso acontece? Porque nós somos adestrados desde criança a pensar de uma única maneira e aceitar tudo que vem de autoridades como verdade absoluta. Primeiro passo para despertar é reconhecer as minhas narrativas. Até que, antes da gente entrar na segunda parte do nosso encontro, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá todo mundo bem? Boa. O que é uma narrativa? Uma narrativa é tudo que eu falo para mim mesmo, tá? Tudo que eu falo para mim mesmo. Como assim, Victor? Eu fui adestrado na minha infância a ter alguma narrativa por alguma situação de formação da minha personalidade. Seja na escolinha, seja na minha família italiana ou na minha criação mineira. Por exemplo, se eu nasci em uma família asiática, pode ser que eu cresci com uma narrativa que errar não é bom. Você sempre tem que tirar 10. O que isso gera? Isso gera uma narrativa, uma memória fundamental, com medo de ser mal, corrupto, malvado ou falho. Todos os meus atos vão estar gravitando, vão estar girando em torno disso. Um outro exemplo, uma segunda narrativa. Ter necessidades próprias não é bom. Normalmente família com muito irmão, você tem que dividir as coisas, tá? Dividir as coisas. Então eu não posso ter as minhas necessidades próprias, eu não posso ter um brinquedo meu. O que isso gera? Medo de não merecer ser amado. Ou seja, a todo momento na minha vida, depois de anos, né, na adolescência, primeiro lá na vida adulta, eu vou estar girando de acordo com essa narrativa. Terceiro ponto, ter sentimentos e identidades próprias não é bom.
né? Medo de ser desprezível, de não valer nada. Ou seja, não posso me destacar, eu não posso ser importante, eu tenho que baixar minha bola. Normalmente, quem fez catequese em religiões de tradições judaicas cristãs, né, é sempre visto a submissão como algo bom, né? Sempre visto a dor como algo boa. Normalmente, nesse tipo de criação, você pode desenvolver essa narrativa. Lógico que isso aqui é um exemplo, e cada um vai ter mais ou menos a sua de acordo, né, com a combinação dessas. Quarto ponto. Estar bem ou feliz demais não é bom, o que isso acarreta medo de não ter identidade ou importância. Quinto ponto. Estar à vontade no mundo não é bom. Né? Como consequência disso, é aquela pessoa que sempre está fazendo curso, especializações para se sentir capaz. Ela nunca está à vontade no mundo, ela sempre precisa de alguma coisa. Medo de ser inútil, incapaz ou incompetente. Nós temos uma narrativa fundamental, tá? Que guia todas as nossas ações. É muito fácil ver essa narrativa no outro. Todo mundo tem um tio que só fala de política. Né? Pensa no grupo da família aí, WhatsApp, Zap, compartilhando vídeo. Todo mundo é fácil de ver um tio assim na cabeça que tem uma narrativa política, que acredita em coisas absurdas, ou em outra pessoa que está sempre buscando a estabilidade na vida em um concurso público do Tribunal da Justiça. É fácil ver no outro, tá? É fácil ver no outro. O segredo aqui é aprender a identificar, tá, quais são as minhas narrativas ou qual que é a minha narrativa fundamental, a minha memória fundamental. Lembrando da série lá, a memória fundamental, por exemplo, de Bernard, foi a perda do filho dele, que nem existiu. Né? Na verdade, todos os robôs, a personalidade era baseado por uma narrativa fundamental, normalmente ligado à dor, normalmente ligado à culpa. Quando eu começo a entender isso, tá? Eu começo a entender realmente o que é um trabalho gnóstico, buscar gnose, que é o conhecimento interior. É deixar de ouvir as coisas fora e começar a ouvir a coisa dentro. Tu percebe que para ouvir a coisa dentro, você vai ter uma barreira. Você já tentou meditar, você fecha os olhinhos, a mente vai a mil. Por quê? Porque a sua mente está refletindo essa narrativa. Silenciar a mente não é simplesmente silenciar os pensamentos. Silenciar a mente é silenciar toda forma de ver o mundo, todo pré-conceito ou forma opinada de ver o mundo. É descobrir a sua narrativa e dissolvê-la. Não existe esforço para silenciar a mente, não existe esforço para adentrar no nosso mundo interior quando nós dissolvemos a nossa narrativa ou tiramos essa narrativa. Né? Como fazer isso? E aí? Como? Como parar de bater a cabeça na parede e quebrar esses padrões mecânicos? Como parar de ser um robozinho ali e acordar todo dia reclamando da vida e resolver minha vida de vez? Coordenar o que eu sinto com os meus relacionamentos. Deixar de ser uma folha ao vento, tá? E passar a agir. Deixar de reagir e passar a agir. Nos nossos próximos 10 minutos, nós iremos passar a principal e única prática para quebrar isso, para despertar, tá? A gente divide essa prática, a gente chama essa prática de o trabalho ou a grande obra. É uma prática de busca, né, de despertar espiritual quebrando esses padrões. O primeiro ponto dessa prática é a presença. Né? Dolores, quando é que ela começa a despertar? Quando ela começa a estar no momento presente através da dor. Todo mundo que está aqui hoje ouvindo esse encontro aqui hoje, em algum momento da vida, né, teve, seja dor de doença, divórcio, separação, algum momento, né, dolorido na vida, que se forçou a ir para dentro. Aí você percebeu que existe algo além do passado ou do futuro. Existe o momento presente. Quando eu tenho presença e me percebo, é a primeira etapa. Você que já estudou, né, o ensinamento gnóstico, aqui é a recordação de si, ou a chave do sol, ou estar no momento presente. Sem o mínimo de presença, nós não conseguimos fazer nada. Ela nos permite vermos se estamos identificados com alguma coisa. Por exemplo, vermos se eu estou com um estado negativo. Às vezes eu estou mal e nem percebo. Sabe, quando eu chego em casa, eu estou mal e não percebo. Ver se eu estou com algum pensamento de ansiedade. Às vezes eu estou, né, ansioso e também não estou sabendo. Ou com expectativas de alguém ou de algum evento. Estou esperando algum evento acontecer. E por que eu estou alterado? Eu começo a perceber isso. Primeiro ponto é presença. Presença quando eu começo a acionar as minhas narrativas. Pro tio do Zap Zap é sempre algum evento de política. O que aciona isso? O que aciona as minhas narrativas? Como percebo, estando em presença. Segundo ponto é ver. Tá? Ver que estamos identificados com algo, um ponto de vista, uma reação, uma necessidade de estar certo. Ali, nós nos pegamos com a boca na botija ou estamos em autoobservação, né? Utilizando o termo gnóstico aqui. Aqui eu percebo que eu estou fazendo besteira.
Por exemplo, se a minha narrativa tá conectada a todo momento no meu celular, os 5 minutos do Instagram que viram 1 hora, eu me pego com a boca na botija. O que eu estou fazendo na barrinha infinita do Facebook, do Instagram? Eu vi, estava em presença, eu vi. No geral, já nessa etapa, há um pequeno desvencilhamento, há um pequeno despertar, há uma pequena quebra da amarra dessa narrativa. Né? Em geral, há uma sensação de despertar, como se saíssemos do sonambulismo. Terceiro ponto: sentir. Todo estado mental ou emocional intenso provoca alguma reação física, algum tipo de tensão. Toda vez que eu ingresso no piloto automático, né, nessa narrativa, se gera sim algum tipo de tensão, como, por exemplo, uma pessoa quando briga, morde as mandíbulas. Não, vai falar em público, está tensionado. Ardor no estômago quando está no raiva. Outro exemplo, apertar os dedos quando está com ansiedade. Nesse ponto, apenas sentimos a tensão, não pensamos e nem visualizamos. Simplesmente sentimos o que se passa no momento. Isso é um dos maiores problemas da humanidade hoje. Por quê? Porque a humanidade não quer se sentir mal. Ela quer fugir da realidade quando ela se sente mal a todo momento. Tive um divórcio? Vou encher a cara com bebida. Ou vou maratonar o Netflix. Eu não quero sentir a dor. Joga as coisas para debaixo do tapete. Por exemplo, meu colega de trabalho vem, dá um toque no meu ombro e fala: o chefe quer falar contigo. Ninguém pensa, eu vou ganhar uma promoção, né? Aí já começa a sentir coisa ruim. Esse sentir coisa ruim a gente não quer sentir. A gente vai lá, começa a pensar, começa a tentar sair dessa situação. A gente mata esse despertar. Nesse momento é sentir a dor, sim. Mas de uma maneira sem julgar. Simplesmente sentimos, sem querer modificar nada, sem ficar nervoso porque tá nervoso ou sem ficar puto porque tá puto. Aqui é um sentir sem julgar. Simplesmente sentimos o que se passa no momento. Não pensamos, não visualizamos. Estamos ali. Nesse sentir, por exemplo, nós vamos amplificar isso e vamos cair no manter. Entendam, a gente está dando um passo a passo aqui. Eu diria que, assim como qualquer habilidade, tá? Como você fazer barra na academia exige prática, depois que você domina, né? Você não precisa mais de coisas auxiliares, como elástico ou coisas do tipo. Esse passo a passo aqui, num gnóstico bom, ele faz isso no momento. Por exemplo, aconteceu algo que ele não gostou, né? Uma atitude desagradável de alguém, ele passa por esse passo a passo na hora. Né? Para quem é do curso de gnose aqui também da segunda câmara, a gente acaba abordando isso com mais profundidade, ou até mesmo já fez o curso de gnose, a primeira câmara, é principalmente a aula, a ilusão do ego, né? A ilusão do eu e a pluralidade do ego. É entender que observar é muito importante. Não é simplesmente jogar as coisas para debaixo do tapete. Quando observo e mantenho, tá, ali, mantemos essa sensação de tensão, observamos os sentimentos ocultos. Como assim, Vitor, sentimentos ocultos? Imagina que todo mundo aqui, certo? Vai para um rodízio. Chega no rodízio caro, R$ 120. Chega no rodízio, tá? Todo mundo aqui tá no rodízio. Chega no rodízio, vem a entrada, massa, né? A gente levanta, pega a saladinha, aí começa a vir carne. Começa a vir alcatra, linguiça, frango. A gente começa a ficar cheio. Aí da metade do rodízio em diante, começa a vir a picanha ao alho sangrando. Vem aquela picanha sangrando. Mas nós já estamos cheios. A gente olha para a picanha sangrando. O que a gente pensa? Tenho que fazer render esse rodízio, né? R$ 120, tem que fazer render, não é? Cabe mais, bem colocada pela Karina. Uma pessoa iniciante no trabalho psicológico falaria que isso é um defeito, isso é um problema de gula. Tá? Uma pessoa iniciante, uma pessoa sem profundidade falaria isso. Não é que é errado, tá? Mas é incipiente, faixa branca. Quando você aprende a manter essa sensação, você começa a perceber, mas putz, por que eu quero fazer render esse rodízio? Ah, eu paguei R$ 120. E R$ 120 é quanto eu gasto na semana de alimentação. Ah, então na verdade não é gula, na verdade é medo de ficar sem dinheiro. Mas por que eu tô com medo de ficar sem dinheiro? Porque eu ganho R$ 880 na minha bolsa da CAPES. E eu não consigo negociar isso porque eu tenho vergonha de falar com o meu orientador para pegar uma bolsa melhor. Então, no fundo, aquele problema com tua picanha sangrando ao alho não era gula, era vergonha e timidez.
Tô dando exemplo psicológico aqui. Claro, cada um vai puxar esse novelo de lã da tua forma. Isso, filhão, tá? Pequeno gafanhoto, tigre branco. Ninguém fala na internet. Todo mundo fala, simplesmente observe e dane-se, acabou. Não, tem que aprender a manter, tem que ter profundidade, isso é sutil. Isso, gnose e ocultismo não é porque é coisa do diabo. É ocultismo porque está debaixo do nosso nariz, a gente não percebe. É sutil, o esoterismo ele é sutil. Então ali eu descubro que aquela narrativa estava relacionada a uma coisa muito mais profunda. Né? Minha capacidade de observação vai me demonstrar como se puxasse o novelo de lã. E aí, qual que é o próximo passo? Relaxar. Tensões físicas se dissipam quando sentimos, mantemos e relaxamos. Os padrões emocionais se recriam também. O simples ato de ver essas tensões e padrões emocionais, quando eu sustento ela pela luz da percepção, já dissolve. O simples ato de eu ver que eu fiquei puto com meu irmãozinho, porque ele roubou meu chocolate que estava no meu quarto, e eu vi que eu tensionei os meus joelhos para isso, já é uma pequena quebra dessa narrativa, desse padrão. Já é. Tá eliminando? Não, não tá, mas já é alguma coisa. Sexto, tá? Relaxei, ali respiro. Respiração nos prepara para o religare, nos permite liberar nossos bloqueios emocionais e mentais. Dica de irmão aqui. Quanto mais envolvidos com o ego, menos profunda e tranquila a respiração. Ou seja, quanto mais profunda é a nossa respiração, mais consciente nós estamos. A primeira coisa que uma pessoa faz para cair no piloto automático é uma respiração em cima. Né? Por exemplo, a pessoa bate o carro, fica com a respiração ofegante, né? Fica ansiosa, a respiração fica rápida. Nessa etapa, quando eu aprendo a dominar a respiração profundamente, eu estou buscando uma nova perspectiva sobre a situação. Não me deixo levar. Você quer aprender a não se deixar mais se levar pelas situações? Aprenda a respirar no desconforto. E nesse momento vem a respiração profunda. Sétimo, reconexão, o ato da percepção aguçada. Ali nós percebemos nesse momento a textura da roupa, a nuance da iluminação. Implica aberturas de fragmentos de experiências que negávamos. Nesse momento, nossas metas, motivações e scripts interiores caem por terra. E de repente vemos e ouvimos, sentimos com mais clareza. Quando estamos no trânsito do ego, acreditamos saber como as pessoas sempre são e agem. Por exemplo, no relacionamento, a pessoa fala: você sempre age assim. Nós estamos no trânsito da narrativa, nós estamos no trânsito da sociedade. Quando estamos nessa etapa, porém, quando estamos nessa etapa da reconexão, percebemos o quanto da realidade nós estávamos ignorando. No exemplo do rodízio, é quando eu percebo, putz, na verdade, eu estou vivendo uma vida de escassez porque eu tenho medo de expressar, de negociar, de me impor. Sabe quando você dá a mão e as pessoas pegam o braço? Muitas vezes as pessoas acham que o trabalho espiritual é ser zen, é ser morto. Né? No fundo, o trabalho espiritual é saber se impor. É deixar de reagir e passar a agir. Né? Isso é bem importante. E nesse ponto a gente reconhece isso, a gente percebe isso, percebe uma outra perspectiva. Né? A respiração profunda nos leva a uma outra perspectiva da situação. Metas, motivações e scripts caem por terra. Aquela necessidade de ter razão cai por terra. Pensa no tio do Zap lá, mandando vídeo no WhatsApp. Ele não quer mais mandar. Né? Se ele faz isso, ele vai perceber que né, ficar brigando pelo Grêmio, né, por ser o melhor, pior time do mundo, não vai levar a lugar nenhum. O Grêmio deu tanta alegria pra gente, mas não vai levar a lugar nenhum defender o Grêmio. Eu não ganho o salário dos jogadores a esse insight, a essa sacada. Que nos leva ao último ponto, né? O reenquadrar ou agnoses. Nesse ponto, reenquadramos a situação que pensávamos estar causando nossos problemas. Aqui rompemos a narrativa. Nós conseguimos então ver a situação toda com maior objetividade, equilíbrio e lucidez. E descobrir uma melhor forma de lidar com ela. Se estivermos com raiva de alguém, por exemplo, conseguimos ver a mágoa e o medo dessa pessoa de modo a falar com ela com maior compaixão e aceitação. Se estivermos sentindo oprimidos por um problema, o reenquadrar nos permite ver a situação por um novo ângulo, perspectiva mais ampla. Gnoses. Ganhamos uma nova visão da situação, ganhamos sabedoria, calma, mais tranquilidade. E voltamos ao ponto 1, a percepção. Ou seja, nesse momento que eu vejo que é inútil brigar com o meu namorado ou namorada, por exemplo, porque ela esqueceu o meu aniversário. Às vezes ela está trabalhando, fazendo TCC, tem a faculdade, e às vezes passa. Eu tenho essa sacada, eu me coloco no lugar. Aqui vem a compreensão. Eu me coloco no lugar do outro. Né? Entendimento não é compreensão. Se entendimento fosse compreensão, médico não fumava.
né? Tá? Entendimento não é compreensão. Aqui que vem a compreensão. Um gnóstico bom, treinadinho, né? Faixa azulzinha, faz isso no momento. Tá? Faz isso no momento. Ele percebe uma situação desconfortável, passa por todas essas etapas e chega nesse ponto no momento. Tá? Usualmente, tradicionalmente, a gente acaba ensinando isso dividido. Dividido como, Vitor? Dividido em 3 etapas, chamada, né? Observação, compreensão e eliminação. Se você já estudou gnose em algum lugar também, em outra escola, tu já deve ter ouvido esse termo também, né? Observação na vida prática, compreensão na meditação e eliminação na oração, na súplica também. É a mesma coisa que tem uma abordagem junguiana, né? Um pouquinho mais moderna. Você treina a meditação, você vai treinar o processo de ressignificação, né, do religar e do reenquadrar na meditação. Teve algo que você não gostou, teve algo que você percebeu que caiu no piloto automático. Isso é um material a ser trabalhado. Você traz para meditação. Tá? Fazendo um vínculo, tá? Com a série do Westworld, toda a série do Westworld de Dolores despertando, ela tendo insights, ela tendo sacadas e percebendo que a realidade dela não é tal como ela é. Os pensamentos dela não pertencem a ela, as emoções dela não pertencem a ela, as ações dela não pertencem a ela também. Foram colocadas por algo por fora. No nosso caso, os nossos pensamentos não são nossos, os nossos sentimentos não são nossos e nossas ações não são nossas ainda. O que nós fazemos hoje, o que nós pensamos, sentimos e fazemos, é um reflexo do que foi nos enfiado pela escola, religião e sociedade. Buscar nossa individualidade sagrada, nossa autenticidade, tá, é o trabalho gnóstico. Que eu faço com esses 8 passos. Né? 9, quando a gente conta a presença também, o retorno é igual ao fim. E indo para a reta final do nosso encontro, tá? Para ser bom, todo filme tem que ter algum elemento gnóstico. Filme que não tem elemento gnóstico não é bom. Tá? É aquele filme pastelão, que você sempre sabe o que vai acontecer. É aquele filme só para passar o tempo. Para te prender, para ser um bom thriller psicológico de suspense, você vai notar um dos elementos gnósticos que nós conversamos lá no decálogo, entre aspas, decálogo gnóstico. Né? Segundo ponto, espiritualidade e psicologia são sinônimos. Não existe despertar espiritual sem profundo autoconhecimento. Gnoses e religião, né, no caso de religare, gnose, religião e psicologia, no caso de religare, né, da religião, no caso de religare, são sinônimos, é a mesma coisa. Não existe despertar espiritual sem uma profunda busca interior de autoconhecimento. Não adianta você buscar um Deus fora se você não encontra Deus dentro de você mesmo. E sempre, gnose é uma religião rebelde. Não existe mestres, profetas, avatares e nem guias externos. Existe apenas o mestre interior. Nós não buscamos sistemas externos, apenas os princípios interiores. Isso eu diria que é o cerne, tá, de toda a busca gnóstica, de toda a obra que passa os princípios gnósticos. Né? Nunca acredite na sua realidade externa. Busque a sua realidade interior. E como sugestão aí de série, né, de estudo aí, sugiro a série Midnight Gospel, tá? Vai trabalhar com muitos elementos do gnosticismo, principalmente dessa questão de buscar o silêncio interior em meio ao barulho, né, em meio ao ambiente caótico. Inclusive, nós temos um workshop também dessa série. Certo? Meus queridos, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade. Tá? Lembrando que esse encontro foi gravado. Eu até sugiro rever os passos, os 8 passos ali, porque foi extremamente condensado e é um princípio fundamental no trabalho espiritual. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar. Tá? A gente vai disponibilizar ali no grupo. Perguntas também, quem quiser fazer depois no WhatsApp, via e-mail, coisa do tipo. Sinta à vontade. Ok? Formalmente a gente encerra por aqui. A gente vai abrir por perguntas e respostas. Se você quiser sair, né, esticar as pernas, tomar água, quiser também mandar mensagem depois, também fique à vontade. Ok? Muito bem, meus queridos. Agradeço a presença de todos. Tá? Perguntas, dúvidas, quiserem conversar, interagir depois, só mandar mensagem no WhatsApp, super acessível. Adoro tomar café virtual e discutir filme e série.
A gente sempre vai conversando. Para saber mais de séries, workshops, então a gente sempre vai estar disponibilizando no grupo do Facebook. Beijos e tchau, tchau.